Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live do IAG. E hoje temos um grande tema, um grande assunto, muito discutido e perguntado por muitas pessoas. Muitas pessoas têm entrado em contato conosco, querendo saber por que o IAG não é um ministério aceito pela igreja. Por que a igreja não vê com bons olhos? Por que a igreja não apoia o IAG, né? E hoje nós vamos sanar todas essas dúvidas para vocês que têm nos assistido, que gostam do nosso trabalho, que têm compartilhado nosso material e têm nos visto desde o começo o crescimento do IAG. O IAG deve ter o que aí, Aquiles? Uns 3 anos, 4 anos? Não, mais, 2000, né? que nasceu em 2015. 2015. Tem 5 anos. Ah, então o IAG Final de tem 2014. 5 anos. Exato. Nasceu oficialmente no final de 2014, né? Mas foi tomando forma mesmo em 2015. 2015, Mas né? antes, primeiramente, boa noite a vocês, Boa noite. tá? Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês. Amém. E muito obrigado aí por nos prestigiar com a presença de todos. Amém, glória a Deus. E nós estamos tratando de um tema chamado Libertando Consciências. É uma série de vídeos que falam nesse assunto, alguns um pouco mais picantes, polêmicos, mas que precisam ser esclarecidos à luz da palavra de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre por que o IAG não é aceito pela igreja, ou por que é rejeitado. Vamos realmente mastigar todos os pontos, os motivos, e às vezes você já deve ter se perguntado por que isso não acontece. Nós recebemos muitas perguntas sobre isso. Pessoas que pela primeira vez entram em contato com o nosso trabalho têm perguntado, mas vocês são ligados com a igreja? A igreja apoia vocês? Por que não? Então hoje nós vamos conversar nesse bate-papo semanal, né, que nós temos aqui com vocês sobre isso. Eu quero mandar um abraço para o Eric, que veio nos visitar. Não só ele, mas várias pessoas vieram nos visitar. Pessoal que veio assistir o Congresso MV, que está acontecendo aqui em Capitólio. Vieram aqui no IAG conhecer como é que é o IAG, conhecer a equipe do IAG, e foi muito legal. E eu queria mandar um abraço especialmente para o Eric, tá bom? Ele sempre assiste nossas lives, comenta e gosta muito. E ele tem sido um jovem que está se preparando para ser um missionário. Ele gosta muito do trabalho missionário. Saudações, Eric. Eu infelizmente não o conheci, eu não estava aqui, mas saudações. Amém, glória a Deus, né? Então, não deixe de fazer suas perguntas, meus irmãos. Isso é muito importante, porque de repente você pode estar ajudando outras pessoas que estão com as mesmas perguntas. E agora aproveite nesse momento e compartilhe aí esse vídeo para que mais pessoas possam serem alcançadas e possam assistir os nossos vídeos e terem as mentes libertadas. Amém. Amém? Eu queria indicar um vídeo, tem um vídeo no nosso canal, né, que vai tratar um pouco sobre esse assunto, Sim, por que nós não somos aceitos, vai falar um pouco sobre a nossa dinâmica, tá? Então entre lá no nosso canal no YouTube, é o vídeo, qual é o número? 289. 289. E faz uma pergunta, né? Somos dissidentes? O título é uma pergunta, somos dissidentes, tá? Sim. Ali a gente responde um pouco sobre isso, não tudo, que o tempo não permite, mas Sim. Ali já fica bem claro muitas coisas. Amém. Já é uma coisa mais formal, um estudozinho mais elaborado, né? Aqui a gente conversa, bate papo, né? Sim. E então eu quero dar uma boa noite a todos vocês que já entraram, já estão aí nos assistindo. Eu imagino que essa live vai ter muitas visualizações, porque responde a pergunta de muitas pessoas. Sim, com certeza. Amém? Então, Ariquides, hoje nós vimos aí muitos ministérios, né? Sim. Alguns até que a igreja apoia e tudo mais. Mas e aí? Vamos começar logo aqui com a pergunta-chave de cara. Por que o IAG não é aceito pela igreja? Por que a igreja não apoia o nosso trabalho? Por que a gente não tem assim uma harmonia com a igreja? O que falta? Qual que é o problema de fato? O termo mais usado é harmonização, né? Porque nós não somos harmonizados. Uma pessoa hoje me perguntou, falou, como assim
harmonizado. O que isso quer O dizer? que isso quer dizer? No contexto nós não temos o apoio da igreja, administrativamente falando, ela não nos apoia, tá? Isso nós não escondemos, a igreja não nos recomenda, tá? Se você perguntar para o seu pastor, claro que existem pastores que nos apoiam, até financeiramente, né? Exatamente. Ainda não só lá de que fora, ajudam, mas aqui do Brasil mesmo. Mas enfim, de forma geral e oficial, se você pergunta para o seu pastor, para o presidente da sua associação, fala, olha, o que vocês acham do IAG? Provavelmente eles vão falar assim, ó, eles são hereges, perfeccionistas, dissidentes, belicosos, enfim, traiçoeiros. Talvez difamando a igreja, condenando, acusando. Podem falar até calúnia, são extritarianos, são sei lá, qualquer outra coisa. Né? Enfim, são místicos. Uma vez eu vi uma história aí de que nós tínhamos uma sala secreta, já ouviu essa história? Que tínhamos uma profeta. Enfim. Eu cheguei a ouvir falar isso também. Que nós tínhamos uma sala subterrânea secreta na qual a gente se reunia ali com a nossa profeta. Para criar planos, para destruir a igreja. Eu ouvi falar isso também. São histórias assim, cabulosas que inventam sobre nós. Né? Mas enfim... A realidade é essa, o IAG, infelizmente, eu falo infelizmente com toda a sinceridade, tá? Infelizmente nós não somos aceitos pela igreja, quem dera fôssemos aceitos pela igreja, para mim seria uma maravilha trabalhar de forma harmonizada junto com a igreja. Olha, estamos aí unidos, envie os seus membros para a nossa escola e nós vamos enviar também os nossos participantes para pregarem nas igrejas, seria uma maravilha, um sonho. Sim. Mas infelizmente com o IAG não acontece. Existem outros ministérios que são mais aceitos, né, do que nós, por exemplo a Escola de Profetas da Maísa Ribeiro, ela faz um excelente trabalho, ela é aceita. Tem um ministério que para mim é um dos meus favoritos, é o Salva Vidas Amazônia lá no norte, legal, muito legal eles. Quem dera um dia eu consiga ir lá participar um ano em missão na selva amazônica, legal, lá com os Salvos da Amazônia. Tem o Serra do Cipó também aceito. Tem lifestyle, né? Isso. Serra do Cipó, legal. Tem o Lê Esperança também, que tem certa aceitação da igreja. É um pouco polêmico, mas tem certa aceitação. Sim. Bem mais do que nós. Com certeza. Tá, agora sim, o IAG é declaradamente rejeitado pela igreja. Tá, eu quero deixar bem que nós não temos nenhum problema com a igreja, tá? Cremos nas 28 doutrinas, somos membros da igreja, eu sou batizado, o Harry é batizado, tá? Não temos nenhum problema com a igreja é que tem problema conosco. Será que a gente tem algum vídeo falando mal da igreja, acusando que é Babilônia? Olha, se vocês acharem um vídeo no nosso canal, no nosso Facebook, no nosso Instagram, que o IAG tá falando mal de pastores, acusando, denunciando qualquer outra coisa, chamando a igreja de Babilônia e tal, nos mostre, tá? Porque eu ainda não achei, não encontrei. Ok? Claro que às vezes existem assuntos um pouco delicados, tá? Sim. Mas são assuntos que precisam ser tratados. Mas de forma nenhuma é o nosso intuito acusar, apontar, denegrir, perseguir, rebaixar, tá, a igreja e os nossos ministros, de forma nenhuma. Mas de alguma forma tem alguns pontos que a igreja deve não considerar como favoráveis, né? Sim, alguns para harmonizar e tudo mais. Exatamente. Isso aconteceu ao longo da história da igreja? Isso já aconteceu antes? A gente tem exemplos disso? Olha, temos o próprio Madison, né? Nós vimos semana passada, Madison. Sim. Eu quero ler também depois, daqui a pouquinho, um exemplo bíblico que dá pra gente harmonizar com isso. Existe um exemplo na Bíblia sobre isso? Existem vários exemplos na Bíblia, né? Nós podemos pegar um e harmonizá-lo ali, fazer um paralelo. Tá? Existe o IEST, inclusive eu estava até mostrando hoje uma carta. Eu estava no IEST na época. Isso foi em dezembro de 2015, né? Ali no meados de julho de 2015 começaram ali as discussões do IEST com a Associação do Rio de Janeiro, ali na União Sudeste Brasileira, para harmonizar, né? Para ver como que poderia fazer uma harmonização e tal. Em dezembro de 2015 foi lançado um documento fazendo com que o IEST se retratasse, né, de várias supostas heresias e tal, e foi uma coisa muito triste. Eu estava lá, foi muito triste mesmo. Eu até hoje tenho um documento guardado
né? Eu tenho o documento impresso em PDF, foi uma O coisa Aquiles, assim. ele é iestiano, ele ama o IEST até hoje. Eu sou um nostálgico do IEST. Ele gosta demais. Né? Para quem não sabe o que é o IEST, se quiserem depois que a gente fale sobre o IEST, comente aí que mais tarde a gente pode falar sobre o IEST. O IEST foi uma bênção na vida de Foi muitas uma pessoas, bênção, né? Foi uma Muitas bênção. pessoas. Podemos dizer que o IEST foi o pioneiro do Ministério do Sustento Próprio no Brasil. Sim, realmente, Então, realmente. Então, assim, tem o exemplo do IEST, tá? Tem o exemplo da Bíblia, enfim. Mostra pra gente um exemplo na Bíblia de algum ministério assim. Tá, vamos ver, não um ministério, mas uma obra, dá pra gente fazer um paralelo. Assim, por que o IAG não é aceito? De forma grosseira eu vou responder o seguinte, existem requerimentos, tá? Tudo que você for fazer, né, se você for trabalhar com uma empresa, com um ministério, com uma igreja, você precisa andar em certos requerimentos, em certas regras. Atender exatamente. alguns requisitos. Isso, os requisitos, atender a expectativa daquele a quem você vai servir. Certo. Por quê? Queira ou não a igreja, admita ou não, nós trabalhamos para a igreja, tá? Queira ela aceitar isso ou não. Nós trabalhamos para a igreja, é o nosso intuito enriquecer e abreviar a volta de Jesus, tá? Antecipar essa volta. Amém. Queira ela assumir isso ou não, tá? Então, ela reconhecendo ou não, reconhecendo a gente ou não, está trabalhando para ela. Então, assim, quando a gente quer trabalhar para alguém, para alguma coisa, nós temos que atender a expectativa desse alguém. Sim. Tá? Então, se a gente abrir a Bíblia em 1 Reis, deixa eu dar uma olhada aqui. 1 Reis 22. Olha o que diz aqui. Aqui no contexto, nós temos o rei Acabe, né, que foi um rei muito bonzinho. O rei Acabe era o rei de Israel, o reino do norte, que já era dividido na ocasião. E no reino do sul, que era conhecido como Judá, nós tínhamos aqui na ocasião o rei Jeosafá. E o que aconteceu? O rei Acabe, ele queria tomar uma cidade, uma região ali que a Síria tinha tomado de Israel. Ele falou, olha, essa região é israelita, eu vou tomar aquilo ali. E quando Jeosafá foi visitar o rei Acabe, né, ambos eram israelitas, mas o reino já era dividido. Eles tinham o reino do norte, ou o reino de Israel, ou também conhecido como Efraim, né, e o reino de Israel do sul, que era conhecido como Judá. E Jeosafá foi visitar Acabe. E quando ele foi visitar Acabe, ele falou, nós precisamos tomar aquilo da Síria. Você pode me ajudar? Ele perguntou para Jeosafá, aqui no versículo 4 do capítulo 22 de 1 Reis, diz assim, então perguntou a Jeosafá, Acabe perguntou a Jeosafá, irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel, a Acabe, serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então, Jeosafá fez uma aliança com Acabe, falou, vamos sim à guerra. Né? E aqui no versículo 5, uma coisa muito interessante, diferentemente de Acabe, Jeosafá era um rei temente a Deus. Tá? E ele disse assim, peço-te, disse Jeosafá ao rei de Israel, peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Falou, como posso eu ir à guerra sem consultar a Deus? Então vamos consultar a Deus. Então o rei de Israel reuniu seus profetas, que eram ali 400 homens, e disse-lhe, irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram os profetas em uníssono, sobe, porque o Senhor a entregará na tua mão. Disse, porém, Jeosafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então, Jeosafá ficou bem assim e falou, olha, eu não estou confiando muito nesses profetas, não. Interessante. Não tem de fato um profeta do Senhor aqui que a gente pode consultar? E disse então disse o rei de Israel, Acabe, a Jeosafá, ainda há um homem, no reino inteiro ainda há um homem, por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu odeio. Então olha só o que Acabe falou, olha, eu odeio esse homem, eu não quero saber dele. E por que ele odeia? Tem um porquê, tá? Tem um motivo. Porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Então aqui ele já mostrou qual era a expectativa daquele profeta. Falou, olha,
esse profeta, eu odeio ele. Ele profetiza em nome do Senhor, mas eu odeio ele, porque ele só profetiza mal de mim. E eu quero que ele profetiza bem, mas ele só profetiza mal. Você já estava explicado ali mais ou menos o porquê que ele não era aceito, né? Exatamente. Então aqui nós vemos que existem requerimentos para você ser aceito. Né? Se você trabalha para alguém, para uma instituição, para uma igreja, essa igreja colocará requerimentos, requisitos, regras, expectativas para que você possa alcançá-las e atendê-las. Sim. Se você não atender essas expectativas, você vai ser rejeitado. Como Acabe diz aqui, você vai ser até odiado, aborrecido por essa instituição, por esta pessoa, por este ministério. Sim. Tá? Aí o nome desse profeta era Micaías, e Jeosafá ainda falou para cá, ele falou, não fale assim, Acabe, desse profeta, não fale assim, coitado. Então foram buscar o profeta. Tá? E o mensageiro que foi chamar Micaías aqui no versículo 13, disse assim, ele já até tentou manipular o profeta. Ele falou assim, vês, Micaías, aqui, que as palavras dos profetas a uma voz, em uníssono, predizem coisas boas para o rei. Uhum. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Fale bem. Então ele falou, ó, você está aqui para profetizar. Ele já colocou ali uma condição. Isso, ele já colocou os requisitos, né? Para a obra daquele profeta ser aceita. Falou, ó, esses são os requisitos, então fale bem. Exato. Porém, Micaías disse, vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Aí diz assim, e vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramó de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele disse, sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na sua mão. Então ele quis meio irônico, que né? Ironizar. Falou, vai lá, sobe. E o rei, percebendo isso, ele falou, até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, Micaías, vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não tem pastor. Falou a verdade, né? O que realmente E Deus disse o falado. Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá, ao rei de Judá, não te disse eu que nunca profetizarás de mim o que é bom, senão o que é mal? Então ele aqui já colocou, olha, esse profeta realmente não fala o que eu quero, ele é reprovado. O rei tinha umas expectativas e queria que aquele profeta atendesse aquelas expectativas. Mas o profeta não pôde atender. Tinha que fazer o que era necessário fazer, né? E olha a consequência disso. Se ele atende a expectativa, qual seria a consequência? Com certeza ele seria rejeitado por Deus, né? Seria rejeitado por Deus, mas perante aquele reino, né, aquela instituição, aquele rei, que ele seria, como seria a posição dele? Ele seria aceito. Seria aceito. Ou seja, ele, digamos assim, iria ser apoiado. Por ele, né? Nós temos que pensar da causa por efeito. Tudo que fazemos existe uma consequência. Uhum. Então, a condição dele foi outra, ele não atendeu a expectativa. Então qual foi a consequência no versículo 26? Então disse o rei de Israel, Acabe, tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com o pão da angústia, e com água de amargura, até que eu venha em paz. Uau. Ele falou, eu vou para a guerra e eu vou voltar em paz. E sustente ele na amargura, né, e no sofrimento. Né, e o profeta ainda foi ousado. Né, e ele falou assim, e disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi, povo, vós todos. Né, então ele falou, se eu estou mentindo, né, que eu não seja, que Deus não tenha falado por mim. Mas você não vai voltar. E acabou que o quê? O que aconteceu com Acabe? Nós sabemos a história. Sim. Então, nós vemos aqui um exemplo só bíblico, né? Mas tem vários outros que toda obra que vamos servir, né? Aquele que nós estamos servindo, ele coloca prerrogativas, ele coloca
requisitos, suas normas e suas expectativas quanto ao nosso trabalho, ok? Uma vez que nós do IAG, nos declaramos como um ministério de apoio, exatamente isso, nós somos rejeitados, mas nós nos consideramos um ministério de apoio, tá? Nós, aquele a quem servimos colocam perspectivas para nós, e nós não atendemos essas expectativas. Então, por isso, nós, de forma grosseira, por isso que nós somos rejeitados. Nós não atendemos às expectativas que a igreja coloca para nós, tá? Os requerimentos, tá? Os requisitos, as normas. Pontos. Claro que não são todos, né? Muitos deles nós estamos dentro. Mas existem outros que não dá para se harmonizar muito bem. Então, acaba que nós somos rejeitados. Aí é que é o ponto, né? Nós hoje vamos conversar exatamente sobre esses pontos em que são requeridos, né? E nós não atendemos, é isso, Aquiles? Então fala para nós aí, Aquiles, você que já estudou no IEST, viu o IEST ali no seu auge, mas depois ele caiu, né? Sim. E mediante uma harmonização, em busca de um apoio da igreja, né? Porque tenho certeza que foram as melhores intenções em se harmonizar com a igreja e ser apoiado pela igreja, né? E quais são os principais pontos, Aquiles, que são essas normas, são esses requerimentos que a igreja exige para que a gente esteja sendo apoiado por ela? Olha, os principais, assim, os mais graves, tá? Nós podemos colocar 3, são os mais graves, que nos colocaria numa situação que nos colocam, na verdade, numa situação bem delicada com a nossa divisão, a divisão sul-americana. Primeiro, publicações, tá? Nós somos uma publicadora. Nós publicamos ela não permite que um ministério possa publicar livros? Até permite. Nós temos um ministério no Brasil que publica livros. O Ministério de Sustento Próprio, né? A Pioneiros. Eles publicam alguns livros. Mas e aí, qual seria a diferença entre a Pioneiros poder publicar livros e o IAG não poder publicar? Então, eu não sei se todos os que estão assistindo conhecem que tipo de publicações nós temos. Se você for na Casa Publicadora Brasileira, você não vai achar os livros que temos. E se você vier no IAG, você não vai achar os livros que a Casa Publicadora tem. Semelhantemente a Pioneiros. A Pioneiros publica livros que a Casa não tem. Tá? E vice-versa. Agora sim, existem alguns livros que tratam de assuntos polêmicos, que seria até o segundo requisito. Eu vou resumir aqui os 3, vamos comentar os 3. Publicações, doutrinas tradicionais do nosso movimento e o controle administrativo. Esses são os 3 são pontos os 3 pontos mais graves, tá? Que nos colocam numa situação bem complicada com a nossa divisão, tá? Pontos doutrinários tradicionais, tá? Do Adventismo. E a questão administrativa, o controle administrativo que a associação requer de nós, tá? Entendi, interessante. Manipulação ali administrativa. Tá? Então, assim, quanto a publicações, a Pioneiro, semelhante a nós, tem livros que a casa não tem, tá? Só que tudo que nós vamos fazer tem que passar pelo crivo. Nós vamos comentar isso no último tópico de forma mais abrangente. Tudo que vamos fazer tem que passar pelo crivo da igreja, tem que passar pelo crivo da associação, ok? E semelhantemente, qualquer outro ministério que se intitule Ministério de Apoio. Igualmente a Pioneiros. A Pioneiros tem livros maravilhosos e esses livros passam no crivo da igreja. A igreja analisa aquele livro, tá? Vê se está tudo certo, se o que está tudo certo, doutrinariamente falando, eticamente falando, a questão da visão eclesiológica, enfim, tudo a igreja vai analisar. Já teve livros que a Pioneiros não conseguiu publicar? Olha, já teve alguns, né? Já teve alguns. Não passou desse crivo. Né? Não passou desse crivo, né? Aí se fosse no caso do IAG, o IAG não poderia publicar alguns livros que a gente então, tem. Então assim, todos esses livros que a Pioneiros
publica passaram pelo crivo da igreja e foram aprovados, ok? Só que assim, se a gente parar para pensar, os livros da Pioneiros, já diz o nome, né? Pioneiros, a maioria deles são livros dos nossos pioneiros. Então, assim, a maioria deles são livros que biográficos, não tratam de assuntos tão cabulosos, né? Tão complicados e delicados, tá? Por exemplo, eles têm um livro, são ótimos, eu tenho todos os livros da Pioneiros, eu sou fã da Pioneiros, gosto muito dos livros deles. Eu tenho um livro A Minha História, que é sobre James White, né? Tiago White, é uma biografia dele, contando a história dele e tal. Tem a história de John Andrews, né? As incríveis histórias de John Andrews, muito legal até para crianças, né? Adolescentes. José Bates, né? De José Bates. Muito interessante também esse livro, não é nada doutrinário, não, tá? Não. O Grande Movimento Adventista, de John Loughborough, também não é um livro doutrinário, é histórico, conta a história do nosso movimento. Tá? Tem um livro agora do Ray Smith, Daniel e Apocalipse, tá? Trata mais de escatologia. Legal. Tá? Então, assim, tem o de John Andrews, Sábado, é uma marca do nosso movimento, Sábado. Muito bom. Então, nós não temos nenhum problema quanto ao sábado, né? A igreja não nos acusa nada sobre o sábado, porque queremos igual a igreja. Então, enfim. Então, são livros que não têm um teor tão melindroso. Sim, entendi. Tá? Não tem um teor tão melindroso. Já os livros do IAG, tá? Nós nos baseamos muito naquela citação que Ellen White diz que o povo não precisa de verdade preciosa, mas é hora de alimentar o povo com a verdade presente. Tá? Então nós damos ênfase em publicar livros que contenham a verdade presente. Que contenha verdades que interpelem o povo, que cutuque o povo, que tire você e eu da zona de conforto, que me sacuda e grite aos meus ouvidos que Jesus está voltando, e que se eu não fizer alguma coisa e não mudar minha vida, eu fico para trás, entendeu? E eu atrapalho a obra de Deus. Então, nós temos essa pegada mais enérgica, digamos qual assim. livro que a gente pode citar para o nosso público aí, que a gente publicou, que é um livro que não passaria pelo crivo da igreja? Por exemplo, eu queria mostrar, nós estamos para publicar e vai sair esse ano, hein, as duas últimas os dois últimos volumes deste livro, Materiais de 1888, são livros de Ellen White que nunca foram traduzidos para o português. Tem algumas citações assim bem cabeludas, tá? Nesses livros, e foi um livro assim que nunca teve interesse de ser publicado pela igreja, tá? Nunca teve, ainda mais pelo teor dele. Outro livro que nós estamos publicando vai sair ainda no final desse ano, que é a coleção Spawn e Magen. Citações assim também assim extremamente cabulosas quanto a recursos, dízimos, ofertas, ministério de sustento próprio, tá? Alguns erros que Battle Creek cometeu. Então, enfim, são livros que a igreja evita aqui na divisão sul-americana trazer à tona, porque tem um conteúdo não muito confortável, tá? Assim, hoje o irmão me interrogou, olha, graças a Deus as nossas lives têm tido uma repercussão muito mais positiva do que negativa. Amém. Nem sempre dá para agradar até mesmo todo por mundo. Alguns críticos também. Exatamente, até pelos críticos. E o irmão hoje me questionou, olha, será que não tem causado uma repercussão negativa e tal? Não é muito afrontoso? Eu falei, meu irmão, a nossa motivação não é afrontar a igreja, não é afrontar ninguém. Tá? Mas como o próprio título diz, é libertar consciências. Existem assuntos que precisam ser tratados. Exatamente. Infelizmente, por mais desconfortável que eles sejam, eles precisam ser tratados. Tá? A verdade liberta, o conhecimento nos liberta. Então nós precisamos tratar desses assuntos. Infelizmente, são delicados, infelizmente, são cabulosos, são delicados, são desconfortáveis, mas a gente precisa tratar. Tá? E esses livros tratam de assuntos bem, assim, bem complicados, tá? Bem complicados. Esse é um dos livros. O Ritual do Santuário. O Ritual do Santuário, né? nós vamos republicar ele. Né? Vai vir com o título O Serviço do Santuário. Mas o que esse livro tinha, assim? A nossa doutrina básica, né? Que é o santuário, tá? A doutrina básica do Adventismo é o santuário, não é o sábado, não é 244. Por exemplo, assim,
esses livros a gente viu que é da irmã White. Sim. Esse livro, Ritual do Santuário, que nós vamos republicar, é do pastor Emily Andreessen, né? Eles são todos adventistas. Pastor da nossa igreja. Eu faço uma pergunta que vocês de casa poderiam fazer pra gente. Mas por que se são pessoas da nossa igreja, por que a gente não pode publicar? Que tipo de assunto poderia ser que não seria aceitável pela igreja? Olha, a próxima live eu vou entrar nesse aspecto de forma mais profunda, tá? Uhum. Mas eu vou fazer uma revelação aqui triste, tá? Muito triste, pro povo adventista. Nós podemos, assim, eu falo isso sem medo de errar, tá? Sem medo de errar. Eu conheço adventistas e líderes da igreja, não só no Brasil, mas também na divisão transeuropeia, na divisão norte-americana, tá? No Pacífico, aqui na divisão sul-americana fora do Brasil. E assim, o adventismo infelizmente já está fragmentado. Tá? Isso eu afirmo com dor no coração. Cada divisão, união, tá? Tem um ponto até doutrinário diferente uma da outra. Tá? Engana-se, é um pensamento hoje ingênuo achar que nosso movimento ainda subsiste de forma uniça, sem atritos, tá? Isso não é mais verdade. Entendi. Infelizmente nós temos alguns problemas e divisões dentro do adventismo já doutrinariamente falando. Por exemplo, eu faço o desafio, você que é líder da divisão sul-americana, e se esse vídeo chegar até você, faça um convite para o pastor Doug Battlon fazer uma semana de oração na igreja lá no NASP, né? Pastor da igreja da divisão norte-americana. Faça um convite para o pastor Kirkpatrick da divisão norte-americana fazer uma semana de oração na sua igreja. Faça um convite para o pastor Stephen Bohr fazer uma semana de oração na sua igreja. Faça um convite para Dennis Priebe fazer um sermão na sua igreja, na divisão sul-americana. Eles não são permitidos? Eles não são aceitos, tá? Na divisão sul-americana, principalmente aqui nas 8 uniões brasileiras. Eles não são aceitos, tá? E eles são pastores adventistas do sétimo dia, credenciados, tá? Atuantes, vivos. Não estou tratando de pastores antigos, estou tratando de pastores na ativa. E eles são rejeitados, tá? Rejeitados. Até o próprio Ted Wilson, ele é bem rejeitado, tá? Por conta da visão cristológica que ele tem. Ele é bem conservador e tradicional. Até ele é bem rejeitado no nosso meio. Então, assim, é muito complicado, tá? Nós vivemos hoje tempos difíceis. Tem uma divisão. Tem até um sermão, já falei dele 500 vezes. Procuram no YouTube o sermão do pastor. É outro pastor que não é aceito aqui. Ele é da África do Sul. O nome dele, Walter Veit. Sim, Walter Veit. Ele tem uma pregação que ele fala assim: eu quero a minha igreja de volta. Ele fala sobre essa fragmentação. Ele fala: hoje tal pastor de tal união não pode pregar em tal divisão não pode pregar em tal associação. Por quê? Porque as associações e uniões estão abaladas uma com a outra. Né? Aqui na divisão sul-americana tem uma questão cristológica, que a divisão norte-americana já não veio assim muito bem. Né? A união da Califórnia, né? e da Colômbia, eles já ordenam mulheres. Né? A união franco-belga-luxemburguesa também. Então, enfim, cada divisão, cada união já estão com pontos assim que não estão se entendendo muito bem. Então, por isso que alguns livros de pastores adventistas que trazemos aqui não são aceitos, por esse motivo. Tá? Entendi. Isso nos leva só para, digamos aqui, dar um resumo. Então, as publicações não podem ser feitas pelos ministérios, ou se puderem ser, os ministérios puderem publicar livros, tem que passar pelo crivo da igreja. Ah, entendi. Espero que você em casa tenha entendido esse ponto. Então, para o ministério se harmonizar com a igreja, ele precisa publicar o que a igreja disser para publicar. Por exemplo, esse livro aqui, ó, Tocado por Nosso Sentimento. Esse aqui não é uma publicação nossa, tá? Mas nós estamos para publicar esse livro também. Sim. Ele, infelizmente, aqui já se esgotou. É um livro excelente, fala sobre a cristologia. É de um pastor que, inclusive,
ele foi muito importante, ele foi presidente da Comissão de Pesquisa Bíblica da divisão euro-africana, que hoje é a divisão transeuropeia. Tá? Ele foi extremamente importante em Madagascar, trabalhou na França, tá? Pastor da igreja. Não é aceito aqui este livro, nunca Então, nem um livro sequer foi desse publicado. nunca seria publicado na divisão sul. Ele foi publicado primeiramente na França, na década de 90, posteriormente nos Estados Unidos pela Review em 99 ou 98, se eu não me engano. Inclusive Ted Wilson era presidente da Ellen White States, alguma coisa assim, lá nos Estados Unidos. Certo. Tá? Na época que esse livro foi publicado. Então, enfim, é um livro que nós vamos publicar da igreja, que já foi publicado lá fora. E tem até recomendação aqui, ó, do pastor que está na ativa, Larry Kirkpatrick, e Dennis Priebe, tá? E são nativa e não são aceitos. Entendi. Então, enfim. Agora isso nos leva ao segundo ponto. Esse foi o primeiro ponto. Sim. Publicações. Então não somos aceitos por causa das nossas publicações. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Sim. Eu lembro quando eu ainda estava no IEST, né? Um pastor muito famoso, que ele trata com os ministérios de santo próprio, conversando conosco. Ele falou assim, que se o IAG tivesse que harmonizar com a igreja, a primeira coisa que ele deveria fazer era deixar de publicar. Tá? Primeira coisa. Interessante. Então assim, já é um preço muito alto. Por quê? Sim. Porque as nossas publicações, não é porque eu sou do IAG, mas são publicações de relevância, publicações assim, da verdade presente mesmo, materiais de pessoas renomadas do nosso movimento. Então até mesmo o grande conflito a gente não poderia estar fazendo. Por conta do grande conflito, o grande conflito que a gente quase recebeu um processo da Casa Publicadora Brasileira. Eles nos intimaram, eles colocaram um dia, vocês têm 10 dias para tirar de circulação. Verdade. Então assim, até processo para eles não conseguiram, tá? Porque não houve razão jurídica para isso. Mas eles tentaram forçar até juridicamente o IAG deixar de publicar. Tá? Então assim, um grande conflito, Caminho a Cristo, outros materiais que nós temos, tá? Do pastor Colin Stanley que nós acabamos de publicar, né? A Solução de Deus, os livretos, o Manual Básico, enfim, Cristo a Justiça, Caminho Consagrado, o Ritual do Santuário, né? Todos são livros que com certeza nós teríamos que recolher, que foi até um dos requisitos, tá, do IEST. O IEST também publicou livros, e o IEST teve que recolher todos os seus materiais. Tá? Recolher todos, para se encaixar a harmonização. Então assim, para mim já é um preço extremamente alto. Então, espero que você tenha entendido, né, a parte de publicações. Agora vamos para o ponto 2, né? Então seria... Ponto 2. Hã? Eu tô vendo a hora, vamos pro ponto 2. É verdade. Vamos lá, ponto 2. Ensinos de doutrinas, ou pontos doutrinários. Como que seria isso aí, Aquiles? Você falou um pouco aí que há diferença de forma entre rápida. lugares, né? Há muita diferença. Então, quais os pontos doutrinários que o IEST teve, que o IAG tem, que outros ministérios têm, que a igreja não aceita ou não apoia por causa desses pontos? Assim, nós temos as 28 doutrinas, tá? Certo, perfeito. Na próxima live nós vamos ler um pouco o Nisto Cremos, né? Quem sabe a gente lê até alguma coisa do questões sobre doutrinas, tá? Mas vamos nos apegar mais ao Nisto Cremos e nas 28 doutrinas. Ok. Nós não fugimos das 28 doutrinas, tá? Entendi. Nós estamos ali embasados nas 28 crenças fundamentais do nosso movimento, tá? Mas existem assuntos que não são oficiais, tá? Assuntos que nunca foram votados em Assembleia de Associação Geral e que, assim, a igreja, mundialmente falando, deixa aberto. Se você crê de um lado, tudo bem, eu creio de outro. São pontos que ali nas 28 crenças ela consegue abarcar 2 e até 3, 4 visões diferentes. É tá? mesmo? Isso Sim. acontece no Nisto Cremos? Assim, não nisto forma... cremos, nós vamos entrar em alguns pontos na próxima live sobre o nisto cremos, tá? Muitas pessoas se iludem com o nisto cremos, tá? O nisto cremos, eu vou falar, já vou adiantar uma coisa. O nisto cremos não tem muito valor, tá? Não tem muito valor. E eu vou explicar isso porque na próxima live. Tá? Muitas pessoas pegam, isso aqui é o nisto cremos, como se fosse assim o manual indicável da igreja. Não, não é assim, tá?
nisso cremos não tem muito valor. Então você falou que em alguns pontos existem até 3 visões sobre uma situação. Sim. Mas isso de certa forma é bom. É bom, É claro bom. que é bom, claro que é bom. Porque eu posso crer de um jeito, o Aquiles de outro, você em casa de outro jeito. Né? Quanto que não fujam nas 28 crenças, Sim, né? Cada um concordo, tem exato. Entendeu? Então, e além desses pontos que nunca foram votados, existem pontos básicos da nossa fé, como por exemplo o santuário e algumas outras doutrinas. O santuário? O santuário tem sido abalado, inclusive é profético, né? A Espírito de Profecia diz que iriam tirar os fundamentos do santuário do nosso movimento, né? Iam começar a denegrir isso. Então, assim, existem pontos mais tradicionais, tá? O movimento adventista, você que não é adventista e tiver mais curiosidade sobre, entre em contato conosco que vamos explicar mais profundamente sobre isso. O movimento adventista tem doutrinas que nenhuma outra igreja tem, tá? Doutrinas, assim, que são específicas, únicas, distintas do nosso movimento. Tá? E algumas dessas doutrinas, o que é chamado de nova teologia, né? E nós vamos debater isso na próxima live, eles têm uma visão hoje mais evangélica, né? Uma visão mais contemporânea do assunto. Eles não aceitam muito bem a questão da expiação de Cristo, a questão do santuário, a questão da última geração, a questão da justiça pela fé e justificação pela fé, santificação, vitória sobre o pecado, enfim, todas visões que sempre existiram dentro do movimento adventista. Hoje muitas dessas visões, a humanidade de Cristo, muitas dessas doutrinas, visões, ideologias têm sido questionadas dentro do nosso movimento. Tá? Então, assim, historicamente falando, a divisão sul-americana nunca foi tão tradicional, adventistamente falando. Queria até um termo, adventistamente falando. Então, assim, nós damos ênfase nas doutrinas tradicionais, nas ideologias tradicionais, podemos usar até uma palavra forte. O IAG é adventista ortodoxo. Interessante. Tá? O IAG é adventista da raça. Não temos vergonha de admitir isso. Ok? Verdade. Não tem até um evangélico, né, que é crítico da nossa igreja, que ele uma vez falou que nós e o MV, nós somos os verdadeiros adventistas. Eles são os adventistas, eles têm que proclamar as verdadeiras doutrinas do adventismo e tal. Eles não maqueiam. Eles não maqueiam. Realmente nós não maquiamos nem ligamos para isso. Né? Nós admitimos, somos adventistas e cremos nisso. Tá? Cremos nisso. E já a divisão sul-americana tenta maquiar algumas coisas, né? Mas isso aí vai nos categorizar como seita, né? Nós somos conhecidos como seitas aqui no Brasil. Nos Estados Unidos nem tanto mais. Mas aqui no Brasil ainda somos reconhecidos por muitos como seitas. Então para tentar maquiar isso aí, eles tentam misturar um pouco doutrinas, entendeu? Nós não. Nós somos tradicionais, pronto e acabou. Entendeu? Então a igreja ela tenta maquiar para ser aceito dentro do meio das outras. Aqui na divisão sul-americana isso acontece bastante. Entendi. Entendeu? E esse ponto, já o IAG não, revela realmente quem é. Somos isso e pronto, né? Queira você aceitar ou não. Cremos na expiação de Cristo, está acontecendo agora, foi 1854, não foi feita a expiação de Cristo, exatamente. Foi um sacrifício completo, mas não foi completado na cruz. Cremos na última geração. Cremos na última geração, no santuário, por todos os seus menores. Tá, enfim, nós temos em todas essas doutrinas. Fora isso, tem as questões do estilo de vida, né? Estilo de vida, vida no campo. Enfim, não temos medo de assumir isso. Tá? Interessante que muitos que creem dentro da igreja mesmo, membros, até pessoas que têm cargos na igreja, que creem na reforma de vida, reforma de saúde, são considerados um pouco como perfeccionistas, né? Logo são cortados de pregar, já vai um controle ali, né? Para mantê-los em controle, né? Então, assim, culturalmente, isso até envolve um pouco da nossa cultura. Lá fora, isso também acontece. Tá? Existem adventistas raiz, vou usar esse termo, e adventistas Nutella. Tá? Existem adventistas tradicionais, e como lá nos Estados Unidos é mesmo falado, e adventistas evangélicos. Adventistas da nova teologia. Tá? E assim, essas duas teologias convivem. Essas duas teologias subsistem uma do lado da outra, sem grandes danos e sem grandes ataques. Isso lá fora. Lá fora. Okay. Agora, aqui na divisão sul-americana, por uma questão cultural, né, nós somos, assim,
como nós usar esse termo? Nós temos a cultura do papado, tá? Sim. Imposição, nós somos autoritários. E como nós aqui, a nossa cultura é muito mais evangelística do que doutrinária tradicional, Realmente. nós não damos tanta ênfase nisso. Isso E é como nós não interessante. damos tanta ênfase nisso, então nós até obrigamos a crer do jeito que eu creio. Então, na divisão sul-americana, principalmente nas 8 uniões brasileiras, subsiste mais uma visão do que outra. Uhum. Entendeu? As duas visões não subsistem por igual como lá fora. Entendeu? Aqui dentro elas guerreiam e guerreiam feio e uma sai perdendo feio. Feio, 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 tá? Então, interessante, você falou isso daí, eu me lembrei, mas acho que eu esqueci. Então tá. Então, assim, uma coisa que ficou muito claro na minha experiência que eu tenho tido quanto a Ministério de Sustento Próprio, quer ter um ministério de sustento próprio muito bem aceito pela igreja, sem enfrentar grandes problemas, não mexa com teologia, tá? Mexa com evangelismo, mexa com saúde, né? restaurante, estilo de vida saudável. Inclusive, numa das nossas conversas com líderes da igreja sobre harmonização, ele falou, olha, vocês têm tanto assunto de saúde para tratar, fala sobre saúde. Então, assim, hoje é moda abrir ministérios de sustento próprio sobre saúde, é o que mais tem. Ministérios que tratam de teologia tradicional adventista não existe, tá? Existiu o IEST, que não existe mais, hoje é o Evisa, que é saúde, estilo de vida saudável. Existe a Serra do Cipó, que é saúde, né? A Maísa, evangelismo, a Salvinas Amazônia também, evangelismo. Tá? E é um evangelismo que não é aprofundado. Não é doutrinário. Não entra essas questões de doutrina, não é doutrinário de ensino, tradicional, não. ensina a profecia mesmo lá no... Ali é habilitar o obreiro para ganhar almas, entendeu? Aí, de certa forma, fica aquela questão mesmo do evangélico comum. Sim. Que é habilitar para pregar. Que é válido também, entendeu? Também. É válido. Eu acredito que a Maísa tem feito um excelente trabalho, o Salve da Amazônia um excelente trabalho também, tá? É válido. Tá? A única coisa que deixa a desejar é as questões mais tradicionais da nossa fé, porque ninguém vai fazer evangelismo mostrando um livro, um tocado por nossos sentimentos, né? Ninguém vai, olha e tal. Aí entra uma questão, né, Aquiles? Uhum. Você acaba que você é evangelista, prega bastante, mas não ensina o que realmente firma a pessoa na verdade. No que é a vitória sobre o pecado, que é o que a gente procura ensinar. O que nós chamamos de verdade presente, a justiça pela fé. Exatamente. Enfim. Quantos minutos já foram aí de live, será? Uns 49. Tem tanta pergunta aqui, eu ainda não consegui ler nenhuma. 40. Ó, se do Instagram acabar, eu vou reiniciar a live aí. Quem tá no Instagram, continua seguindo no próximo vídeo, tá? Perfeito. Então a gente vê que nesse ponto a igreja ela quer ter um certo controle. Sim. Entendeu? Então ela, primeiro, não permitiria que nós publicássemos se nós fôssemos harmonizados com a igreja. Não iria permitir que a gente publicasse livros importantes, né, que aprofundam em temas bons, em bons temas, que é do adventismo histórico, né, antigo, né? Eu nem digo em bons temas, porque eu acredito que a Pioneiros, a Casa Publicadora, o Naspress, tem ótimos temas, Eu sou cliente deles, entendeu? Mas existem também outros autores que discutem outros temas que não trazem para cá. Entendeu? Então existem assuntos que infelizmente são um pouco barrados, entende? Então ainda falta alguma coisa. E nós temos trazido esse material. Ainda mais que o propósito do IAG é se tornar uma escola. E é o que vamos ensinar, essa teologia antiga, né? Essa teologia, o santuário, foi em 1844, estamos no dia da expiação, precisamos transformar nossas vidas, nos converter. Né? Vamos mostrar as nossas credenciais proféticas, sem medo de assumir isso. Agora, no assunto relacionado à justiça pela fé, o que a igreja não aceita? Que a gente prega bastante. A gente tem uma playlist no YouTube só sobre justiça pela fé. Né? Temos várias playlists e muitas delas elas se harmonizam nesse assunto de justiça pela fé. Inclusive a profecia diz que justiça pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E nós estamos aqui, cremos, para pregar a mensagem do terceiro anjo. Amém. Né? Glória a Deus. Então, eu digo nós como igreja no todo, né? Não nós e a gente, nós a igreja. Nós cremos que devemos pregar a mensagem do terceiro anjo. Então, enfim, assim,
quer evitar problemas, não mexa com teologia. Teologia não. Tá? Não mexa com teologia. Mexa com saúde, Ministério de Saúde. E assim, e se mexer com teologia, né, mexe em coisas básicas. Existem coisas assim muito complicadas, que eu vou responder a pergunta do Harry aqui quanto à justiça pela fé e tal. Existe um assunto que está entrelaçado, intrínseco à justiça pela fé, que é a questão da humanidade de Cristo, tá? E essa é uma questão doutrinária, tá, que não é votada pela igreja, tá? A igreja nunca votou oficialmente nenhuma posição, assim, a declaração da igreja oficialmente sobre isso é uma declaração muito genérica, que abrange uma, duas, três visões, tá? Que é a questão da humanidade de Cristo. Nós somos tradicionais quanto à humanidade de Cristo, tá? Nós somos pós-lapsarianos, ok? Nós vamos falar um pouco mais sobre a humanidade de Cristo. Isso mesmo, vamos fazer uma live só sobre isso, humanidade de Cristo. Sobre o nisto cremos. Vamos abranger a humanidade de Cristo, o nisto cremos. Vamos falar um pouco ali sobre questões sobre doutrinas. Interessante. Tá? Nessa próxima live sobre o pós-lapsarianismo, amilapsarianismo, pré-lapsarianismo, tá? E enfim. Não vou me aprofundar agora, porque a próxima live eu vou tratar disso, mas esse é outro ponto que nos coloca, assim, numa situação muito, muito, muito delicada com a divisão sul-americana, tá? Só com a divisão sul-americana, só. Tá? Com nenhuma então, outra outras divisão. não. Lá fora do Brasil, fora da divisão, nós somos aceitos. Somos aceitos. Estamos perfeitamente atendendo os requisitos. Semana passada, né? Que a gente enviou 2 livros para pastores da divisão norte-americana. Foi. Semana passada, foi essa semana, né? Agora passada. Nós já recebemos visitas de pastores de Nova York, que vieram aqui nos visitar e tal. Então, assim, não temos nenhum problema com a divisão lá, porque não infringimos as 28 doutrinas, tá? Então, assim, na verdade, aconteceu, podemos dizer, um voto clandestino da divisão sul-americana. Tá? Então, ela que tem problema conosco, e não nós com ela. Entendeu? Então, essa é uma questão que nos coloca de forma bem delicada com a divisão. Então já vimos 2 pontos, né? Publicação e ensinos teológicos, poderíamos colocar assim, né? Isso. E aí qual seria o terceiro ponto, que é o controle administrativo? Explica mais pra gente aqui o que é esse... O controle administrativo ele vai estar mais entrelaçado com aquilo que falamos no começo, quanto a passar pelo crivo da igreja. Tá? A igreja ela tem uma organização, ela é organizada, eu acho isso lindo. Ela é organizada, ela tem requerimentos, requisitos, leis, regras, isso é bom. Tá? Isso é bom, isso protege. Né? Isso é importante, né? Sem uma organização não tem como trabalhar. Deus é um ser organizado, Deus é o Criador. No céu há ordem, há perfeita ordem. Amém. Então é necessário haver ordem. Sim. Tá? É necessário haver ordem. Então assim, a igreja ela requer aquilo tudo que eu já falei lá atrás. Os requisitos, requerimentos, tá? Leis. Ela requer perspectivas, né? E nessas perspectivas já falamos que nós não atendemos essas perspectivas. E tudo que nós vamos fazer, nós temos que estar dentro das regras e das expectativas da igreja. E temos que passar pelo crivo da igreja. Ok? E quando nós falamos assim, nós queremos ser harmonizados. Então a igreja, ela nos vigia com uma lupa. Tá? Com uma lupa. Nossa. A igreja, ela vai estar o tempo inteiro sabendo, querendo saber o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pregando, o que vamos publicar, quais serão as matérias a serem ensinadas em sala de aula, quais serão os conteúdos a serem apresentados pelo vídeo. Antes do vídeo ser lançado, a igreja já sabe o que vai ser lançado. Então assim, ela vai querer total controle do seu trabalho, tá? Total controle, que torna o trabalho um pouco burocrático, tá? E assim, quais são os requerimentos que nós estamos fora? Já falamos da publicação, né, algumas questões problemáticas só da divisão sul-americana, tá? E o controle assim total do nosso trabalho. Você acha que nesse controle a igreja iria querer colocar representantes na mesa administrativa? Aí onde eu ia chegar. Por exemplo, o IESH se harmonizou, tá? E 6 meses depois Mas acabou. Mas o que você acha? Isso seria bom? Isso seria ruim? Ter representantes? Olha, seria ótimo. Seria ótimo. Conquanto não baixássemos princípios, seria ótimo, tá? Seria ótimo. Mas
Então, assim, eles vão querer, primeira coisa, eles vão querer colocar um pastor aqui, não tenho nenhum problema quanto a isso, não tenho nenhum problema quanto a isso. Vão querer colocar um pastor aqui. Eu vi um vídeo uma vez, não quero revelar o nome, de uma pessoa influente, tem um ministério, e ela falou assim, essa pessoa, ela falou assim, nós vamos evangelizar tal cidade porque a associação nos deu essa cidade. Desde quando a associação é dona de cidade para te dar uma cidade para evangelizar? Então, assim, se eu pedir para fazer um trabalho e a associação disser não, eu não vou fazer. Tá? Se eu quiser publicar livros, como a Pioneira já quis publicar, e aí a associação disser não, eu não vou publicar. Não interessa se eu acho importante ou não, se é relevante ou não, se falou não é não. Entendeu? Então eu não vou publicar. Então, assim, eles vão querer total controle do nosso trabalho. Ajudar financeiramente não vai ajudar, tá? Porque os ministérios eles não ajudam, eles dão influência. Eles ajudam com a influência, mas recursos não. Tá? Mas eles vão querer manipular tudo, o que entra, o que sai, até o que nós sonhamos em fazer. Tá? Então, esse ponto, por mais que seja seguro, eu acredito que existe um abuso de autoridade também. Tá? A gente é muito tolhido. Tá muito tolhido. Então, por isso que nós preferimos trabalhar do jeito que estamos. Infelizmente, tá? É triste dizer. Nós gostaríamos de estar trabalhando harmonizado com a associação, mas os requerimentos são muito altos. Muito altos. Você acha que esses valores são um valor muito alto a ser muito pago? Alto a ser pago. Tá? Aí nós vamos ter que deixar de publicar. Nós vamos ter que deixar de falar vários assuntos. Por exemplo, o IEST. Quando o IEST... Eu estava lá, gente. Eu estava lá. Quando o IEST foi harmonizado, eles já pediram na hora o currículo do IEST. Várias coisas deixaram de ser ensinadas. O currículo foi totalmente mudado, completamente mudado. Né? A mudança foi tão brusca que o ministério deixou de existir. Tá? O IEST não existe mais. Tá? O que existe lá hoje é o Evisa, que não tem nada a ver com o IEST. Então, assim, o ministério... Por exemplo, o Heartland, o ministério lá dos Estados Unidos foi harmonizado, ele não foi reconfigurado, né? Ele não foi completamente modificado. Algumas coisas tiveram que se acertar lá com a associação, lá nos Estados Unidos, mas já aqui no Brasil não, eles mudaram, eles extinguiram o movimento, né? O movimento não, a instituição. Então, enfim. Ou seja, o que seria para contribuir, ele realmente foi fechar, não contribuir, né? Para finalizar, eu queria ler uma citação aqui, que a Ellen White, ela tá falando, eu li até semana passada essa citação, ela tá falando quanto a Madison, né, que Madison não era harmonizada com a associação, e ela fala uma coisa interessante aqui sobre isso. Ela fala assim, ó: existem alguns empreendimentos ou instituições, sob certas condições, que produzirão melhores resultados se trabalharem de forma autônoma. Tá? Então existem alguns ministérios, alguns empreendimentos que vão produzir melhor se trabalharem de forma autônoma. Tá? Sob certas circunstâncias que vão funcionar melhor de forma autônoma, sem estar sobre as restrições sobre a jurisdição da associação. Quando foi me pedido conselho concernente à escola de Madison, eu disse: permanecei como estáis, ou seja, de forma autônoma. Não se una à associação. Há perigo em ligar cada agência da obra sob os ditames da associação. Há perigo, olha o que ela diz, há perigo. O Senhor não designou que isso devesse ser assim. As circunstâncias eram tais que aqueles que levavam os fardos da escola de Madison não poderiam ligar sua obra com a associação. Nossa, então, assim, existiam certas circunstâncias tão graves que iriam tolir tanto o trabalho de Madison que era melhor eles trabalhar de forma autônoma, né? Sem o controle da associação. Então é o que acontece. Então, assim, se o IAG se harmoniza hoje na atual condição que nos pediram, nós vamos deixar de ser publicadora, nós vamos deixar de ter praticamente vídeos, de ensinar. Nós vamos deixar de ter congressos teológicos, vídeos no canal teológicos. Tá? Nós vamos nos limitar basicamente no Ministério de Saúde, que já existem vários deles, tá? Vários deles. O Ministério de Saúde é importante, a obra de saúde é o braço direito do Evangelho, mas não é o Evangelho. Tá?
que ela é importante, ela é, mas ela não é o evangelho, ok? Sim. Então, assim, alguém precisa falar de teologia, gente. Ah, temos as faculdades. Temos, né? Temos as nossas faculdades. Mas, né, ali ainda falta alguma coisa, alguns assuntos mais tradicionais, ok? Eu queria finalizar agora com uma citação, que está em Spalding Maguen, página 419. Diz assim, ó, o Senhor opera através de várias agências. Se há alguns que desejam entrar em novos campos e começar novos planos de trabalho, encorajai-os assim fazerem. Que nenhuma mão humana levante-se para impedir seu irmão. Aqueles que são experientes na obra de Deus deveriam ser encorajados a seguir a orientação e conselho do Senhor. Ou seja, está finalizando no Instagram. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até mais, gente do Instagram, muito obrigado. Então, ou seja, para finalizar, se você vê uma necessidade num campo, tá? Porque esse é um dos objetivos do Ministério de Apoio, auxiliar a igreja em suas dificuldades, em áreas onde ela não tem atuado com tanta força. Sim. Se você vê que há necessidade, meu irmão, avance. Tá? Avance. Se possível, olha o que Paulo diz, se possível, tenha paz com todos. Se possível, harmonize. É o ideal, é o melhor. Eu não estou fazendo apologia aqui para você fazer um ministério rebelde, para você fazer um ministério que não esteja debaixo da associação, que esteja fora dos ditames da associação, que não esteja harmonizado. Não! Harmonize! E trabalhe juntamente com a igreja, se assim for possível. Nós queremos fazer isso, mas por enquanto não tem sido possível. O preço tem sido muito alto. Tá? Eles têm nos tolhido muito. Então, assim, não tem como trabalhar. Não tem como trabalhar. Então, infelizmente, temos que trabalhar nessas circunstâncias. São as ideais? Não, não são. Não são as ideais. Gostaríamos de trabalhar, chegar numa igreja e falar, ó, toma aqui a minha carta de recomendação, nós somos um ministério apoiado, que tem influência da igreja, a igreja nos apoia, nos recomenda, mas essa não é a nossa realidade. Até mesmo fazer trabalhos juntos, né? Juntos seria uma maravilha. Deus, né? E nas igrejas, o pessoal da igreja vir visitar nós irmos nas campais da igreja, nos congressos da igreja, nos encontros, trabalhar com os desbravadores, com os jovens, com o JA, seria uma maravilha. Mas, infelizmente, nós não conseguimos. Então, assim, você que quer fundar um ministério, avance. Avance. Se possível, fique com a igreja, né? Unido Entendi. com ela. Se não for possível, trabalhe, mas defenda este movimento. Defenda essa verdade. Né? Apoie este movimento. Ok? É a mensagem... Muito interessante. Que deixamos espero que você aqui. vocês tenham compreendido aí os 3 principais pontos, os pontos mais críticos. Mais né? críticos, tá? Mais críticos. A questão da publicação, a questão de pontos mais tradicionais da nossa fé, tá? E qual era o outro? O controle O administrativo. controle administrativo, tá? Que nós achamos que existe uma forma muito arbitrária, por muitas vezes, assim, de querer controlar, de querer tolir, de querer barrar. Tá? Então, acaba que diminui muito a eficácia do nosso trabalho. Amém. Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa Vamos ler live. algumas perguntas? Vamos ver Se algumas você tiver perguntas ainda alguma importantes. dúvida, pode falar aí. Vamos atender, vamos responder aqui as dúvidas, as perguntas. Se você tem alguma pergunta que quer fazer, ficou alguma dúvida em algum ponto, vocês viram aí nossos 3 pontos pelos quais a gente precisaria realmente abandonar para poder ser aceitos pela igreja, né? E quais desses pontos que você acha aí que talvez fosse possível ou não? Vocês acham que nós estamos certos, nós temos que realmente continuar publicando, continuar ensinando a verdade presente, né? Continuar com a nossa mesa administrativa? Comenta pra gente aí o que você achou da live. Nós vamos ler agora os comentários aqui. O Aquiles está lendo os comentários no celular. O Augusto César falou assim, o manual da igreja tem mais relevância do que o livro Nisto Cremos. Olha, o manual da igreja ele tem um fim bem mais específico do que o Nisto Cremos.
Tá? O Nisto Cremos é um livro bom, ótimo, excelente. Então, o manual da igreja é concernente ao manual da sua igreja local, como proceder ali e tal. Já o Nisto Cremos é um esboço ali tentando explicar as nossas 28 crenças, tá? Uhum. Mas ele, assim, na próxima live eu vou... você vai falar sobre ele Eu na vou próxima falar live, ok. mais sobre ele, tá? Ele não é assim, o Ele manual mundial das 28 crenças. Tá longe de ser, tá? Ele é apenas um esboço tentando explicar e elucidar algumas coisas. Mas a gente vai tocar mais no assunto. Então não do Nisto perca a próxima Cremos. live, que vamos falar sobre esse assunto, né? Sobre o Nisto Cremos. Ilza, ela pediu pra gente apresentar essas lives no YouTube. Futuramente nós vamos colocar esses temas no YouTube, tá? Sim, sim. O Augusto e tal. Amém. Muito obrigado aí pelo prestígio de todos, irmão Felipe, Carol Salles. A Bíblia White é uma bênção para estudar. Nós vamos falar sobre a Bíblia White, hein, sobre libertando consciência. Nós vamos encaixar esse tema, anota lá. Sim. Bíblia White entra nesse tema, libertando consciências. Boa noite, irmãos. Eu tenho crescido muito como ministério. Amém, meu irmão. Que Deus seja louvado. Opa! Olha, boa noite aqui de Curral de Dentro. Eu tenho amigos em Curral de Dentro. Eu tenho 4 amigos em Curral de Dentro, hein? Saudações ao norte de Minas, lá, Curral de Dentro, região de Salinas. Tal. Pastor Colin Standish, excelente pastor de peso no Adventismo. Pastor Colin Standish, que é extremamente rejeitado na divisão sul-americana. Ele é o maior escritor do Adventismo. Escreveu mais livros do que Ellen White. Eu posso ler uma pergunta ali? Aqui? Pode ler. Gabriel Luca perguntou: o assunto de vitória sobre o pecado é mais aceito fora do Brasil? Bem mais aceito. Aceito. Nós temos muitos vídeos. Inclusive, eu quero indicar um canal para vocês. O canal do... Como é o nome? Publicações 88. Publicações de 88 é um canal excelente que tem palestras e pregações de pastores da nossa igreja lá dos Estados Unidos, de outros países, que falam esses assuntos. Vitória sobre o pecado, pós-lapsarianismo, última geração, por que Jesus ainda não voltou, todos esses assuntos que são barrados aqui, são pregados lá fora pela igreja e pelos pastores, dentro das igrejas. Então, maravilhoso. O canal também Sementes da Verdade, se eu não me engano, do nosso querido amigo Valdomiro Polidório, um canal excelentíssimo, mostra ali pregações de vários pastores da nossa igreja também, excelente. O irmão aqui, a irmã Ilza falou que um padre estava falando como irem para o campo e tal. Pois é, as pedras clamam. Verdade. Né, São muitos comentários, graças a Deus. O irmão Valdomiro Polidório falou ali, ó: os meus manuais nunca mudam, a Bíblia e o Espírito de Profecia. Olha, o irmão Valdomiro Polidório, se inscrevam no canal dele, Sementes da Verdade, canal excelentíssimo, eu sou fã desse canal. Eu tenho divulgado os vídeos dele. O irmão Souza falou a verdade, nossa internet não dá para fazer live pelo YouTube, é muito fraca. A irmã Maísa Costa, abraços, acho que ela é da Bahia. Tá indicando aí o livro 1888, Matéria de 1888. É de Ellen White esse livro. Eu queria falar uma coisa para vocês, que esses assuntos que nós estamos falando aqui, sobre libertando consciências, eles serão futuramente gravados em vídeos, vão colocar no YouTube, né, Aquiles? E também, quando a gente tiver a escola, a gente vai poder explanar melhor esses assuntos. Nós vamos ter aí o Silverino explicando mais pra gente sobre esse assunto, o Aquiles vai estar lá, e quem sabe outros, né, também. Até mesmo de fora, né, vamos poder convidar pessoas de fora para pregar sobre esse assunto. Com certeza. O irmão Valdomiro Polidoro, ele falou, ele foi na raiz do mal aqui. Ele falou assim que o evangelismo evangélico não nos difere de outras religiões, né? Depois nós podemos depois falar um pouco sobre o adventismo evangélico e o adventismo tradicional, né, o que compromete em nossa fé, em nossos pilares, ser um adventista evangélico, enfim. Depois a gente fala mais sobre isso. Amém. Tem mais aí perguntas, algum comentário? Deixa eu ver aqui que são tantos.
Todos os comentários. Agora processar. Eu acho que é só isso aí. Se a sua pergunta não foi respondida, não se preocupe, que depois o Aquiles ele vai lá offline, ele vai poder responder todo mundo, tá? Ele gosta de fazer isso. Ultimamente eu não tenho respondido as duas últimas porque eu tô trabalhando fora do escritório, mas eu vou pegar depois uma por uma, hein? Eu leio uma por uma, eu faço questão de ler e responder. Ele dá bastante atenção a cada uma das perguntas. Amém? Então é isso aí, meus irmãos. Vamos finalizar com uma oração. Muito obrigado aí pela audiência, por Amém. prestigiar aí o a nossa live, o nosso canal, o nosso trabalho. Um abraço a todos. Orem por esse ministério. Amém. Oremos pela nossa igreja, pelos nossos ministros, para que juntos possamos abreviar a volta de Jesus. Então vamos orar, Harry? Vamos orar, sim. Então oremos. Grandioso Deus que habita nas alturas do céu, santificado seja teu nome, Pai. Sabemos que apesar dos apesares, apesar das dificuldades, das lutas, das barreiras, o Senhor ainda conduz essa igreja. Amém. Que o Senhor possa estar com a mesma, que o Senhor possa estar com os nossos ministros, com os nossos líderes e que juntos possamos avançar nesta obra, Pai. Amém. Esteja conosco, que estamos aqui na linha irregular, nos ajude a ter equilíbrio, a ter amor, a ponderar as coisas, nos ajude, Pai, a ter o amor de Cristo, a olhar com amor a nossa amada igreja, a olhar Amém, com amor Senhor. os nossos membros, Amém, Pai. aqueles que são futuros conversos, que o Senhor nos ajude, Pai. Amém. Te rogamos, Pai, por este ministério, te rogamos pela nossa igreja e por todos aqueles que estão nos assistindo. Esteja conosco ao decorrer deste tema tão importante, libertando consciências. Por favor. E que